Táticas de não violência ativa. Bom, existem numerosas táticas, tá? Muitos livros, manuais. A gente vai fazer uma lista aqui das principais, fazer um resumo, tá? A gente tem uma primeira tática muito importante, que é a desobediência civil. É uma coisa muito simples. Desobedecer leis injustas, tá? A escravidão, durante muito tempo, ela foi legalizada. Os campos de concentração lá na Alemanha eram legais, foram aprovados, né? Aqui agora no Chile aprovaram toque de recolher sem nenhuma necessidade, aprovaram umas leis muito injustas. Quando a lei é injusta, a única coisa que nos resta, né, é desobedecer, né? Então, a desobediência civil, sobretudo se ela for massiva e organizada, é uma ação direta frente à violência institucionalizada e aceita, tá? Então, às vezes, né, desobedecer é o mais correto a ser feito, tá? Quando a lei é injusta, frisando bem isso, né? Depois a gente tem uma outra tática muito importante, que é a da não cooperação, que é simplesmente não ajudar o opressor, não colaborar com quem está, né, cometendo injustiças, né, sobretudo os poderosos. Se você ocupa algum cargo, função ou papel de responsabilidade e é orientado a reprimir ou a castigar, não cooperar com essas ordens opressoras é uma das coisas mais válidas, né? Isso é não violência pura, não cooperação, né? Às vezes, por exemplo, o ostracismo, às vezes você não consegue brecar 100% uma ordem, mas você pode enlentecê-la, né? Fazer o que na Argentina, na Espanha, no Chile, chamam de tortuguismo, né? A gente no Brasil chama de ostracismo. Você vai enlentecendo, né? Para diminuir o ritmo daquilo, pelo menos se você não conseguir fazer uma não cooperação total. Você tem algumas táticas, como por exemplo, de não cooperação, que é a própria greve, né? A greve é quando os trabalhadores param, né, o trabalho com a intenção de melhorar ali, negociar direitos ou, né, pedir melhores benefícios ou melhores condições de trabalho, né? É totalmente legítimo. Se você está tendo condições muito ruins, sufocantes, não tem, por exemplo, sei lá, condições mínimas de trabalho, você tem que paralisar, né, até conseguir ter condições mínimas para trabalhar. Você tem uma outra tática da não violência, que é de conversão da agressão, que quando um ato de violência chega até você, você transformar isso e converter isso em outra coisa, entendeu? Dar uma resposta diferente, uma resposta diferida. Então você devolve essa agressão que você recebeu com um ato de ensinamento, por exemplo. Ou você devolve essa agressão que você recebeu com um ato de resistência, mas resistência não é assim, a pessoa dá um tapa na sua cara, você vai dar outro tapa na cara dela. Resistência também não é a pessoa dar um tapa na sua cara, você dá o outro lado para ela dar outro tapa em você. Não, não. A resistência não violenta, alguns chamam de resistência passiva, né? Mas a gente chama de resistência ativa, porque a resistência não violenta é ativa. É assim, se alguém te dá um tapa na cara, você não oferece o outro lado e nem devolve o tapa. Você contém a pessoa, segura a mão dela para não te dar o tapa e ao mesmo tempo você trata ela com algum ensinamento, com muito afeto para transformá-la, né? O objetivo não é eliminar, neutralizar a outra parte. O objetivo é transformá-la, é elevá-la, melhorá-la e você melhorar junto nesse processo, né? Então, é converter a agressão no ato de ensinamento, de coerência ou de resistência, tá? É muito importante esse ato, parece que é como se fosse um passe de mágica, né? Gandhi já dizia que não é que existem pessoas muito duras, é que talvez a gente não elevou a temperatura do nosso amor suficiente para fazer derreter a dureza do coração dessas pessoas, né? Se a gente conseguir elevar a temperatura do nosso amor o suficiente, a temperatura da nossa resistência não violenta às agressões o suficiente, a gente derrete o coração das pessoas mais duras, porque afinal todos somos seres humanos, sofremos as coisas parecidas
mais que às vezes a gente acha que não, né? Tem pessoas talvez com algumas patologias que escapam disso, talvez um psicopata não sinta isso, mas isso é minoria. A 99% das pessoas tem o coração, né, sente e pode ser tocado esse coração, pode ser transformado essa alma, pode vibrar num nível mais alto, pode sentir, né, emoções superiores e se elevar, né? Então, esse também é uma das táticas muito importantes que a gente tem. A gente tem uma outra tática muito importante que a gente chama de reparação dupla, tá? É reparar duplamente todo o mal cometido. Se você sentir que errou, reparar 2 vezes. Se a pessoa errou, você ajudá-la que ela repare, né? Ao invés de castigar, tentar trabalhar com a reparação. É muito próximo do conceito de restauração, de quem trabalha com justiça restaurativa. Mas no nosso caso, a gente fala reparar 2 vezes, porque a primeira reparação que se faz, a pessoa que cometeu um equívoco, ela fica num equilíbrio, ela volta, se ela reparou adequadamente o mal que ela cometeu, ela equilibrou. Mas se ela repara 2 vezes, ela ganha o que a gente chama de plus, ela ganha uma energia extra. Então, cada vez que você sentir cometer um equívoco, você reparar 2 vezes, na primeira reparação você vai ganhar o equilíbrio, na segunda reparação você vai sair com energia extra. Porque quando você comete algo ruim para outras pessoas, você sente isso na sua alma, é como se sua alma perdesse um pouco de brilho, um pouco de energia. Quando você repara, sua alma entra num certo equilíbrio, ela volta a ficar inteira. Mas quando você repara duplamente 2 vezes, né, ela, além de ela ficar inteira, ela volta a ganhar um brilho extra, ela volta a ganhar uma energia com um potencial mais alto, que transborda. Então isso é muito importante, essa reparação não ser uma reparação única, mas ser uma reparação dupla, porque ela gera essa energia extra, ela gera esse plus na relação, ela gera aquele ato que transborda de si para outros em generosidade, e isso gera uma cadeia de ações imparável, né? Que ninguém consegue frear, você vira uma força da natureza. Por que isso é importante? Assim como existe uma cadeia da violência, né, que uma violência vai engendrando outra e vai gerando uma espiral da violência infinita, a não violência, quando ela é feita através dessa reparação dupla que a gente fala, ou seja, 2 vezes atos de bondade duplos, triplos, né, ela vai gerando também uma cadeia de generosidade, uma cadeia de bondade encadeada uma na outra, que vai gerando, né, o dito popular é muito sábio, né? Gentileza gera gentileza, né? Então imagina, gentilezas duplas vão gerando uma cadeia de ações, de boas ações que ninguém consegue conter. Isso é muito poderoso, tá? As pessoas não conhecem a importância que tem de reparar duplamente, não somente uma vez, mas reparar 2 vezes, tá? E não é pedir desculpa, é fazer algo, algum ato, algum gesto, contribuir realmente com o seu tempo, com coisas, com ações, né? Com emoções, com energia, colocando energia nisso. E quando você sentir que cometeu um ato de violência, em qualquer sentido, dobre as suas ações não violentas no mesmo lugar que você contaminou com violência, porque todos nós somos seres humanos, cometemos equívocos, né? Mas todos nós podemos reparar duplamente e sair disso fortalecido. Em vez de você sair disso se sentindo mal, culpado, com menos energia, ou sair disso numa coisa equilibrada, você sair disso fortalecido, sair disso 2 vezes mais forte. Então não tem problema você errar desde que você consiga reparar, e não tem problema você reparar desde que você consiga reparar 2 vezes, porque aí seria o ideal, assim, tá bom? A gente vai gravar o próximo vídeo falando algumas ferramentas que tem da não violência, mas essas táticas da não violência, que também não deixam de ser ferramentas, são táticas para serem implementadas na prática. Lembrando que os princípios da não violência são mais reflexivos, são mais de linha geral de ação, e as táticas de não violência, elas são atitudes práticas, simples, você não precisa explicar. Você simplesmente precisa fazer, e quando fazer você vai sentir e de aí tudo vai acontecendo, tá? Então, um é mais orientado para o intelecto, né, os princípios, e as táticas são mais orientadas para as relações, tá? São mais orientadas para a ação interpessoal, tá bom?
Um abraço.